Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, pois vamos agora com o tema Uma raça especial sobre a face da terra. Você sabe que Salomão, o homem mais sábio da terra, digo, debaixo do céu, o homem que teve a sabedoria maior debaixo do céu, que descobria os segredos das pessoas. Você se recorda quando aquelas duas mães lhe levaram uma criança e ele disse: de quem é esse filho? O bebê: é meu filho. E então a outra mulher: não, é meu filho. Aí veio a sabedoria de Salomão: bom, vamos fazer uma coisa, vamos partir pelo meio e cada uma é a verdadeira mãe. Não, dê a ela. Esta é a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe busca a vida do filho. Pois ele antecipou que viria uma raça. São umas mentes, são uns espíritos, porque mente e espírito são sinônimos. Então, pois ele contemplou, Joel também disse: e naqueles dias, quando vier o Senhor, na última etapa do filme, haverá um povo como jamais houve sobre a face da terra. E então o apóstolo Paulo falou também da falsa ciência, dando a entender que havia uma ciência verdadeira. Essa ciência verdadeira vai se refletir em um conhecimento onde essa super-raça, não falando das crianças, agora está falando de nós, isso é uma outra super-raça, vinha e em suas mentes anelavam esta ciência. Porque a graça não é somente uma doutrina, a graça é a ciência de como você viver a vida. Os mandamentos matam, a lei nada. Olha que Moisés foi querido e até o dia de hoje a lei nada aperfeiçoou. E mais, a lei produz ira. Por isso os religiosos não querem nem falar conosco. Eu digo a eles: bom, trate de convencer-me, livre-me da confusão que eu estou. Tratem, mas com Bíblia. Não. Você distorce. Pois ensina-me onde está torcido para poder endireitar. Endireita-me. Pois lhes dá ira por falar assim como estou dizendo. Se sentem mal porque o estão confrontando. Então ficam pelejando contra nós. Nós não pelejamos contra eles, nós simplesmente dizemos-lhe a verdade. Mas eles pelejam. Mas ele falou de uma raça. O único é que essa raça, veja o que disse Salomão da mente, do coração. Vamos ver Provérbios 23:7. Porque qual é seu pensamento em seu coração? Na mente. Onde está o pensamento? Então quando diz coração, está falando deste que bombeia sangue? Não, porque está falando do pensamento. E os pensamentos não estão aqui neste coração, está neste coração, com a mente. Diga: minha mente. E que disse Paulo? Com a mente servimos a quem? A Deus. Com a mente. Não com as mãos, nem com os pés, se ajoelhando. Se a mente não está em uso, não está servindo a Deus. Ainda que esteja caminhando de joelhos, ainda que esteja sem comer, ainda que esteja sacrificando, te batendo, minha culpa, um cinto de espinhos, pedrinhas nos sapatos. Não, olha, diga a mente.
Então Salomão já havia antecipando que o homem veja o que diz, porque qual é seu pensamento em sua mente, tal é o quê? Tal é o quê? E a razão que diz, come, bebe, te dirá, mas seu coração não está contigo. Veja o verso 9, creio que é o 9. Que diz o 9? Não fales ao ouvido do nécio, porque menosprezará a prudência de teus raciocínios. Por isso você vê que eu falo com certos familiares meus, ou amigos, ou pessoas que você vê honestos. Olha esse tipo, o que será? Tarde ou cedo, se manifesta, porque se você fala as palavras lhe lançando pérolas aos porcos, seu entendimento é de porco. Por isso é que Jesus de Nazaré disse, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Você não vê que se parecem porcos pensando? E atuando. Ei, você diz que está abençoado? Não. Se diz que está abençoado, eu não vendo AIDS. E já com isso você me paga? Você diz, o diabo está destruído. Não pode ser. Mas assim é. Não pode ser. Não quero que seja assim. Eu quero que esteja vivo e me vigiando. Você disse que o pecado foi tirado? Não pode ser. Há pecado. Tudo que você diz que é bom para eles, não querem. Por isso são nécios. Então, seus corações estão num estado de porco. Então, diz o verso. Porque qual é seu pensamento em seu coração, tal é ele. Quer dizer que veja se esse ministério é importante em tua vida. Que as palavras que falamos aqui, é a verdadeira ciência. É uma ciência que, ao pôr em tua mente, se é a falsa, te estraga. Já se você tivesse dado conta, você já teria ido daqui. A razão que você não pode ir daqui, número 1, eu estou lendo. E número 2, está me fazendo os efeitos bons. E então, ao meter esses pensamentos em tua mente, pois isso é o que é você. Imagine-te, eu na idade de 42 anos me detive. Eu tenho 42 e já não comemoro mais. Por quê? Porque me deu na cabeça, minha mente disse, não te convém. Essa mente, quando você mete essa ciência, isso funciona. Esse é o elo perdido que estavam buscando os cientistas. Olha, eu dei uma conferência na Universidade de Honduras e aí está o doutor que está conosco. E de fato, tem até um livro de reconhecimento do Departamento de Ciência da Universidade de Honduras, porque o que eu falei ali não foi religião, foi ciência. E essa ciência funciona. E então você pode deter até a sua idade. Aqui eu fico. Não. Meu irmão, aqui eu fico. Tô bem já. Digo, se você gosta disso. Isso é um negócio redondo, estou te dando um bom negócio. Imagine-te. As promessas eram muito boas para você. Será sempre cabeça e não cauda. Quem quer estar na cauda de um cavalo, de uma égua ou de uma vaca? Você não quer estar aí atrás, muchacho? Será sempre cabeça e não cauda. Paulo, quando? Isso que Paulo não conhecia tudo isso. Paulo se foi em fraldas. Paulo não. Paulo está aprendendo um pouco comigo agora.
Como se molestam os que me escutam. Agora ele é maior do que Paulo. Mas eu digo isso, só lhe deram o pacto para que escrevesse. Mas Paulo, olha, Paulo jogando uns esguichozinhos aí, umas migalhas, digo, esta leve tribulação, momentânea, passageira. Olha, que brutal está o apóstolo, veja. Eu creio que o Timóteo disse, espera aí. Os 39 açoites que você recebeu lá, e as pedradas que te deram, isso é leve? E o que estão falando de você, as perseguições, e tentaram te matar várias vezes, e os apóstolos se foram ao jejum para te matar, isso é leve? Disse, olha, não são apenas leves, isso é passageiro, e outra coisa, ele sempre nos leva em triunfo. Que melhor que isso? Olha, ainda que seja uma estupidez que eu estou falando, funciona. Digo, se você pensa que é uma estupidez, tem que chamar a Bíblia de estúpida, e não te recomendo. Por que você crê que os loucos não morrem e duram tanto? Há um problema com o manicômio estatal aqui, que os loucos não querem morrer e, imagina, chegam aos 90 anos e não morrem. E quase não há gastos médicos porque não se enfermam. Por quê? Porque estão loucos. E Paulo diz que nós seremos salvos com uma loucura. A loucura da pregação. Às vezes eu mesmo não me explico como eu estou até esse tempo. Olha, e eu passo nos aviões para cima e para baixo, me enveneno com as comidas, me dá isso, me dá aquilo. E eu, olha, ok, 24 horas. Não passe 24 horas, você tem que ir daqui. Ou te vomito, ou eu vou vomitar, já tô novo, vamos parar um pouquinho. E às vezes eu chego aqui na terça, ufa, e algo me diz, aguenta que daqui a pouco no tempo de momento vai assim. Tira um cravo com o outro cravo e... Aqui chego. Sim, essa é uma atitude. As pessoas dizem, o que ele tem é um positivismo, por isso ajuda as pessoas. Mas é mais do que positivismo. Olha, houve um homem bem conhecido, que tinha uma igreja em Nova York que se chamava Norman Vincent Peale. O poder do pensamento tenaz. Isso era tudo que ele tinha. Não tinha o evangelho. Ele cria no diabo, ele cria ainda no pecado, mas só com essas gotinhas conseguiu. Bom, veja que você ouviu dele. Esse livro, quando eu vendia com a Metropolitan Life, eu fui vendedor de seguros. Com a Metropolitan Life, esse é o livro que te davam para ser positivo. Te ensinavam coisas positivistas. Por exemplo, não chamava ninguém, tu, aquele, ela, essa, não, pelo nome. Para vender um seguro, você tinha que aprender o nome. Tinha que chamar, olha, senhor tal. E eram questões positivistas que eu fiquei com elas, naturalmente. Digo, trato não. Porque às vezes os números não me dizem, mas eu trato. Isso é uma boa. Pratiquei memória nisso. Quando eu falo com alguém, logo me diz o nome, eu para o bolsinho. Porque é que a mim, quando me diziam José Luiz, quando eu era pequenininho, me chamavam José Luiz, me sentia querido, amado, aceitado. Verdade que, olha, delinquente este. Quando me dizem papi, me ponho a pensar que meu papai me dizia papi. Imagine, eu tenho um papai,
papai, o meu pai na carne, e faz tempo me dizia, olha papi, olha, mas por que me chama de papi? Mas eu tenho irmão e irmã e a nenhum deles chama de papi. Sim, quando me dizem papi, eu me recordo do meu pai. Ele é o melhor que tenho por aí. Dele. Que me recordo disto. Mas nós vivemos de um positivismo. Veja o que disse o teólogo deste lá de Houston. Que lhe pediram, depois que eu fui a Houston, lhe pediram um comentário. O que você pensa dele? É que, olha, as pessoas estão cansadas de vir à igreja chamarem de pecador e pecador que vai para o inferno e o diabo, e o homem te apresenta limpo, te apresenta sem pecado, está pegado, o homem está pegado. E isso é bem importante. Veja, uma vez o apóstolo usou a palavra, eu não me atrevo a usar isso, ele usou. Por exemplo, ele nunca usou a palavra problema. Isso não existe na Bíblia. E o profeta teve um problema com o leão. Não. O profeta, ele disse, olha, você viu como o leão? E por fé, matou o leão. Mas a palavra problema, nós que formamos o problema. Então a palavra preocupação não é boa. Mas Paulo a usou. Tenho que repreendê-lo lá na nuvem. Depois que lhe dei tanto crédito, vamos tirar-lhe um ponto. Tiramos um ponto de Paulo. E já pegou tantos pontos, 20 anos falando dele por todas as partes do mundo. Mas veja o que diz, segunda carta aos Coríntios, 11:28. Isso é alarmante. E além do mais de outras coisas, o que sobre mim se acumula cada dia, devia ter dito, a ocupação. Bom, tinha que se preocupar com esses apóstolos aí, lhe dando dor de cabeça. Com Pedro nada mais já era bastante para se preocupar. A preocupação, por quê? Mas Paulo é que, olha os apóstolos diziam, e quem é você? Chegou aqui outro dia, mataste a Estevão, nos perseguia, chegaste outro dia aqui como um assomado, e nós andamos com ele 3 anos, fazendo milagres, e você chegou outro dia e agora está preocupado. Por que tem que se preocupar com o portão da igreja? Quem é você? Deixe isso para João, para Tiago, a Pedro. Por que sobre você? Porque ele possuía a verdadeira ciência, a que te faz feliz. O único que a possuía, então ele sabia que ele estava buscando para matá-lo. E ele sabia que se ele fosse, então a igreja ficaria desmantelada. Por que você crê que eu me coloco bravo? Olha, eu checo o mundo inteiro. Com a mente é fácil. Eu nem uso o telefone, nem ligo. Eu não ligo, simplesmente, olha, eu com a mente olho as igrejas e quando eu vejo um país que está soando as pedras na água, me ocupo porque isso são nações, são igrejas que se trabalhou muito edificando uma vida, edificando essa superraça, essa mente, esse templo. Isso é um templo que você tem aí. E depois que limpamos esse templo, temos adornado. E o templo está completo, limpinho, está brilhando. E agora que venha um assalariado, um colaborador desse buscando dinheiro, que o que lhe importa é quanto entrou. Quanto entrou hoje? Como? Que entrou tão pouco? Tanta gente! Então aparece no outro dia a maltratar a igreja por dinheiro? Quando eu tenho perguntado a alguém por dinheiro, quanto dá esse? Olha eu, e mais. Você sabe que uma das coisas que, quando eu fui ao juiz Pinheiro, e como é que se chama isso? Como é que é? Os depósitos, que me perguntavam, e esse dinheiro? Do quê? Não sei. E essa quantidade? Não sei. E isto, quanto entrou? Não sei. Olha, você não sabe de nada? É porque eu não me meto nisso. O meu é pregar. Para isso está aí o departamento de finanças. Eles se encarregam disso. Cada qual delega. Como é que eu vou meter agora quanto deu fulano? E mais uma vez o médico se foi daqui, que se molestou, porque ele dava $1.000 toda quarta.
E lindo, são $1.000 toda quarta. Imagine, cada um dando $1.000. Não, $1.000, 5.000 cada um. Olha, então um dia eu encontrei, estava de caminho numa loja onde encontrei por aí Desmadio, não sei onde eu encontrei, e me disse: olha como está, e olha que bom lhe ver. E as meninas, recordei do nome das meninas completo e comecei a falar com elas, e então parece que isso, como se entristeceu por ver eu ser tão carinhoso com as meninas e com elas, a forma que eu tratei, e me disse: você sabe por que eu não fui mais lá? Agora ele deu vomitar o sintoma? É porque você nunca me ligou. Mas é que eu não ligo a ninguém. Ou seja, esse não é meu trabalho de estar ligando. Eu tenho que respeitar. Já que você não viesse, não veio. Eu tenho que estar: ei, por que não veio? Não, porque somos pessoas pensantes. Isso de estar seguindo aí, que o pastor está me vigiando. Então, mas eu sabia o que estava tratando de me dizer. Você está sentindo esses $1.000 que não vai aí há 3 meses? Por pouco lhe movo um dedo? Não. Porque se eu não posso visitar ou ligar ao que vive em uma modesta casa lá em Coconogol, ou em uma mansão de Hialeah, estou vigiando. Se eu não posso visitar uma pessoa que dá 5, 10, 15 dólares, $2, por que tenho que visitar um que dá 1.000? Que aqui há acepções de pessoas e eu tenho que estar olhando? Isso não funciona aqui assim. Aqui você dá conforme ao que tem. Se não tem, não dê nada. Mas eu te dou para que você dê. Ou pega um envelope vazio aí e o preencha em fé, $1.000. E eu coloco aí vazio até que eu entendo quando o lançaram em fé. Tem que respeitar isso também. Olha, não faça isso, senão vai acabar os envelopes. E assim vamos gastar muito na gráfica. Olha, mas Paulo se preocupou pelas igrejas. Iam desaparecer. E de fato desapareceram todas. Veja que esta é a única igreja dessa classe, daqui começou Paulo, que acabaram lá. E em 73 começou esta. Em 1973 começou a primeira igreja cristã. E eu fui o primeiro membro. Porque os demais não é cristianismo. Se isso é cristianismo, que venha Deus a ver. Essas mentes, essa super raça tem uns templos. Você, que uma vez você define uma verdade, pode vir quem venha contra você e te dar. E não te move nem um caminhão gigante. A imprensa crê que por falar mal de mim, que vai esvaziar isso aqui. É que isso não depende de que se esse é aquele, é o que você recebeu. Você tem umas convicções tão fortes, tão estáveis, tão cimentadas. Por que é que você está fazendo assim como se fosse? Olha, que jovenzinha, uma menina aí tão firme. Ela está aí tragando tudo isto. Que lindo é ver nossa juventude assim, firme. Somos umas mentes muito definidas. Nada nos move, nada nos compra.
Veja, por isso o apóstolo usou um termo lá em Gálatas 4,19. Veja o que diz em Gálatas 4,19. Filhinhos meus, por quem volto a sentir dores de parto, até que Cristo seja o quê? Você sabe o que um católico entende por isso? Ponha-te aí um rosário, põe-te uma cruz, busca-te está os santinhos da Caridade do Cobre, da Guadalupe, algo assim. Apresenta-te bem, elegante. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Pecadores? Bom, isso é formando. É assim. Ali na missa católica, te forma Cristo assim. E na igreja evangélica te forma Cristo. Não fume, não beba, não dance, não escute música mundana. Os trajezinhos, tenha cuidado. A roupa não salva, mas tapa. Cubra-te. Mandamentos, não diga, não isso, não aquilo. E Cristo é formado. A Cristo se forma com o que eu estou falando agora. Com a ciência da graça, com a verdadeira ciência. Assim que se forma a graça, quando você tem uma confissão em linha com o que está escrito que fala de ti. Último, ai pai, mas já é? Estamos bem? Mas perde o ônibus, perde o... Bom, lá o horário é diferente. E estão aí na porta já. Porque... E depois tem que ir. Sim, na Espanha, é 7 da manhã, estão aí com a caneca de café. Bom, em Costa Rica são 2 horas, verdade? Honduras, toda a América Central. E que hora é essa reunião lá? Às 6? Uau! Olha, eu recomendo que consiga algo. Veja, eu sei que eu quero quentinho, porque sai melhor. Tá bem. Mas também devem fazer um serviço na semana, o cristão me escutando, gravá-lo, para aqueles que não podem estar nesse horário. Então, o passam e o que viu ao vivo, depois repete em outro serviço, como por exemplo na sexta, ou outro dia da semana, ou sábado, o dia que seja, para que assim o vejam no horário cômodo deles. Gravá-lo com o CD e passá-lo em outra ocasião. Vamos buscar a forma de fazê-lo mais flexível para que cada qual. Bom, vamos terminar com isso. Jó, capítulo 3, verso 25. Porque o temor que me espantava me sobreveio, e me aconteceu o que eu temia. O que você está temendo, abençoado? Bom, vamos confessar. Quais são os seus temores? Bom, veja, eu temo. Você sabe, eu tenho medo honestamente, eu temo que minha esposa, eu temo. E como eu temo, tenho também malícia. E como tenho malícia, atiro indireta. E como eu temo, faço uma ligação. E pergunto por lá e falo por aqui e vou formando uma fortaleza que depois não vai temer, vai ter que correr quando a fortaleza caíste em cima. Coloque-me o verso aí outra vez. Para-o aí. Porque o temor que me espantava me sobreveio. E me aconteceu o que eu temia. Não tive paz, não me sosseguei, nem estive repousado. Não obstante, me veio turbação. Templos em temor,
Mentes que lhe servem a Deus com medo e espanto. Olha, eu não quero viver assim. Isso sim é que eu tenho medo de viver assim. Quando começam os temores, seja o que seja, de saúde, temores disso, temor daquilo, temores mais quais, eu vou enumerando assim. E veja, a correr, tenho que buscar algo. Coloca uma musiquinha por aí. Mas você não vê que você é uma máquina, você é uma raça, que você está feito com uma forma de ser, você é um espírito. Ou seja, tem que reformar e formar a Cristo em ti, porque daí depende a transformação também. Tem que ir preparando-te, porque se você começa a soltar água salgada e água doce, as pessoas vêm um dia, bebe água, tá doce, e vem buscar mais doce, tá salgada, porque estáis em temor. Então, de momento, estás claudicando entre dois pensamentos, e a mente, ao receber esta má informação, os efeitos vai-se por vários dias, você nota. Isso sim, vai demorando mais. É que você é assim. Você é uma raça especial. E como tem? E você não é qualquer raça, porque você vê que tem pessoas que caminham como você, e vestem como você, e são artistas. Essa gente não serve, esses artistas com esses filmes, toda essa gente. Se tivesse essa sabedoria, guardam o dinheiro, mas eles se destroem completamente, porque é que eles não têm a mente para crer como nós. Você é muito especial e tens que educar seu pensamento. Tem que fazê-lo. Você tem que contratar com a mente. Olha, eu quando jovenzinho, eu fui viciado em drogas, me encantava, sonhava com isto. Bom, então a mim me afetou tanto esse vício que eu peguei medo que algo me domine. E então, pois eu domino as coisas. Algumas eu gosto e as faço, mas as domino. No dia que eu me vejo que me pega dominando, me sinto que voltei lá de jovenzinho daquele tempo. Por quê? Porque está me dominando. Agora, enquanto você está em domínio, você controla, a tua mente está aí controlando. Mas o temor, não o metas em teu templo, que se vê feio, suja o templo. Templos sujos. Templos sujos, contaminados com má informação. Vamos estar de pé, abençoados. Música! Olha, diga comigo, eu não me contamino. Eu não vou meter temor em minha mente. Eu sou o que eu penso. Eu ando em muita saúde. Tenho todo o meu corpo curado. Meu coração, meu sangue corre bem por minhas veias. Tudo tenho bem, os tecidos. Tudo me cresce normalmente. Abba, Pai. Não necessito de óculos. Digo, hello. Digo, leve tribulação, você sabe, mas aí não. Quando você me vê que eu não estou usando, é por quê? Não, porque eu comprei uma Bíblia com letras grandes. Não, isso é anulo isso. Recebo que também. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br